Olá, meus amores, vamos dar início hoje a mais uma aula de português com o estudo da nossa língua sobre variação linguística geográfica. O que quer dizer variação linguística geográfica? É a variação da língua de acordo com o lugar de origem, né? O estado ou a região. Muda-se sotaque, muda-se maneira de falar, muda-se algumas coisinhas, né, que em um canto chamamos de uma coisa, em outro lugar chamamos de outro, né? Essa é a variação linguística geográfica que a gente vai começar a conhecer. Gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, o português, claro, né? Mas cada um tem seu jeito próprio de se expressar ao pronunciar palavras ou frases. Além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo pode variar dependendo do lugar. Por exemplo, em Curitiba, estojo escolar se chama penal. Isso eu não sabia, né? Interessante. Já em Maceió, a brincadeira amarelinha é conhecida como avião. Aquela amarelinha que a gente brinca, né? Pulando. Lá se chama avião. Isso é que é variação linguística geográfica. Depende da região, né? Cada termo, cada brincadeira ou objeto ou coisas, eles têm essa variação linguística, ou seja, eles têm nomes diferentes. São essas variações da língua de acordo com as regiões que vamos estudar agora, certo? Aqui no Vivendo Valores, tá? Vem pra cá, tá bom? É importante respeitar o modo de falar de cada um, porque às vezes, pessoal, as pessoas fazem chacotas com outras pessoas devido às suas variações linguísticas, né? Isso é uma falta de respeito, né? Além de uma falta de respeito, também falta de tratamento com os mesmos, né? Com os seus semelhantes em si, entendeu? Por causa, às vezes, de fatores regionais ou geográficos, as pessoas têm um sotaque ou têm uma palavra diferente, e aí outras pessoas começam a chacotar, começam a discriminar. A realidade é essa, discriminação devido a essa variação linguística e até mesmo o local de origem das pessoas, né? Que isso está se batendo muito na tecla ultimamente, essa parte de discriminação. Vamos ler aqui esse texto, né? O texto do poema Gente Grande. Chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho da goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. São alguns ditados populares, dependendo da região da pessoa, né? Aí aqui é uma perguntinha, né, da tarefa. A gente não vai debater sobre isso, mas vamos falar sobre essa parte de grimpar e rapar. A palavra grimpar é um exemplo de termos usados apenas em determinadas regiões do país, ou seja, ela não é usada para todos os brasileiros, apenas para alguns, né? Quando ele fala lá naquele texto, chupar manga lá nas grimpas da mangueira, creio eu que seja nas galhas. Grimpar quer dizer nas galhas ou no olho da mangueira, lá em cima, né? No caso seria lá em cima da mangueira, né? É uma beleza, mas perigoso, porque a pessoa pode cair. Eu acredito que essa palavra grimpar signifique isso. Esses diferentes usos, né, de línguas e palavras ou até mesmo expressão da nossa língua portuguesa, conforme a região em que se localiza, são chamados de variedades linguísticas geográficas. Isso a gente viu, expliquei para vocês, né? A pronúncia também pode variar de acordo com a região. A letra R da palavra porta, por exemplo, é pronunciada de forma diferente em alguns lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Essa diferença de pronúncia é chamada de sotaque, né? Por exemplo, a gente fala porta aqui no Ceará, aqui em Fortaleza a gente fala porta, certo? Mas em alguns lugares eles falam porta, né? É diferente, ele dá essa puxada no R, né? Portão, carne, né? Carne, portão, porta. E aqui a gente fala porta, portão, carne, né? Um sotaque mais diferenciado. Assim também como acontece o S lá no Rio de Janeiro, né? Eles dão aquela puxada bem grande do S, né? No final das palavras.
né? Como a gente pode formar aqui formas. Eles não falam formas, eles falam formas. Formas, outras palavras que tem um S, né? Mais, não seria mais, é mais. Línguas indígenas, né? Ele sempre dá aquela, como é que eu posso dizer, aquela esticada do S, entendeu? O chiando, como o pessoal fala, né? Isso aí é variação linguística geográfica, certo? Para vocês terem ideia o que é variação linguística geográfica, tá bom? Como eu falei também do R, né? Da puxada que dá lá em São Paulo, né? Eles dão essa puxada mais aguçada do R, enquanto aqui a gente fala normalmente. E às vezes também a do DE, o E. Muita gente em algumas regiões falam di, outros falam di, né? É o di e o di, né? E também tem essa diferença, né? Essa diferença ou então essa diferença, entendeu? Isso depende muito de região, entendeu? Quando a gente fala dessa parte do diferente, indígena ou indígena, né? E aí imigrantes, né? É mais na parte do D que a gente vê isso aí, diferença, indígena ou diferença ou indígena, né? Sempre existe essa variação linguística conforme a região. Os sotaques revelam um pouco da riqueza e da diversidade da nossa língua. Por isso, falar diferente ou diferente, né? Não é falar errado, tá falando correto. Esse sotaque, ele é característico, né, da linguística geográfica da pessoa. Então, tudo é correto. Uma das razões dessa variação é a influência que a nossa língua recebeu das línguas indígenas e africanas e também das línguas dos imigrantes italianos e espanhóis que vieram aqui para a nossa terra. Então nós sofremos essa variação linguística por diversos fatores étnicos. Olha só que tirinha engraçada essa aqui, viu? É muito interessante, né? O garoto, né, vê um senhor, né, um adulto rebolar algo no chão, né? E aí ele fala: eu vi você deixar cair o papel. Aí o rapaz, né, diz: por que não cuida da sua vida, guri? Né? Aí o guri, né, no caso a criança, né, guri, fala: eu estou cuidando. Este é meu planeta, coroa. Né? Bem legal aí. Quando ele diz que está cuidando da vida dele, ele está cuidando também do planeta que pertence a ele, né? Na escola, também aprendemos uma grande variedade da nossa língua. Variedade que se aprende na escola, né? Então, aprendemos uma grande variedade da nossa língua, que é usada tanto em livros, jornais e revistas, quanto em conversas mais sérias. Lembra daquela conversa formal e informal? Também é uma variedade da nossa língua, viu? Né? A parte de gírias, quem lembra que a gente estudou também gírias, né? É outra variedade da nossa língua. Em situações descontraídas, como conversar ou conversas orais, né? Ou um bate-papo, ou escritos entre amigos e familiares, a comunicação pode ser mais livre e pode não corresponder totalmente àquelas regras gramaticais estudadas na escola. Eu não sei se vocês lembram que a gente falou sobre a conversa formal e a informal. A formal era cheia de regras gramaticais, usavam uma linguagem própria, né? Uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais culta. Já a linguagem informal é a linguagem do dia a dia, que a gente bate papo com os outros, né? Hoje em dia existe muita gíria nessa conversa informal, conversa mais popular, conversa mais diária que nós temos, principalmente nas redes sociais, né, pessoal? Principalmente a gente vê essa variação linguística. Olha só que interessante isso aqui, ó. Né? Nós temos aqui um sinal, né, do semáforo. Dependendo do lugar, né, esse objeto é chamado de semáforo, sinaleira, sinaleiro e também sinal. Né? Estão vendo esse outro objeto que as pessoas brincam muito nessa época do ano, né, de julho, época dos ventos fortes, inclusive nós estamos tendo muitas rajadas de ventos fortes. Então é a época que o pessoal solta muita pipa. Pipa também é conhecido como papagaio, pandorga, quadrado, e aqui eles não colocaram, mas também raia, né? Raia, periquito,
também é conhecido, né? Raia, periquito, quadrado, pandorga, papagaio e pipa. Existem essas variações linguísticas de acordo também com o local, com o estado que você more, né? Aqui nós estamos vendo uma rotatória, aqui abaixo do semáforo, estão vendo a rotatória? Bom, rotatória, rótula, redondo ou rotunda, né? São várias variações linguísticas que também ela recebe de acordo com sua localidade. Estão vendo esse alimento? Esse alimento também é conhecido como mandioca, aipim. Ah, eu quero um bolo de aipim. Mesma coisa que um bolo de macaxeira ou de mandioca. Mandioca, macaxeira, aipim. Todos representam um mesmo produto, tendo a sua variação linguística. E no interior, dizem que há até uma diferença entre essa parte de mandioca e macaxeira, né? Dizem que às vezes o aipim. Algumas pessoas dizem que são coisas diferentes, mas isso muda de acordo com a variação geográfica, né? A localização geográfica, no caso, o estado da pessoa, né? A mesma coisa aqui quando nós temos. Pois é, essa parte aí da macaxeira, como a gente está falando, que pode fazer bolo, né? Pode ser cozinhada, pode fazer diversos pratos, né? Frita, macaxeira, aipim e mandioca, seria a mesma coisa. Tem outras coisas também, como a ata, né? A ata, que nós conhecemos aquela fruta ata aqui em Fortaleza, Ceará, em outros cantos ela também recebe outro nome. Em alguns lugares ela é chamada de pinha, né? Assim também como a tangerina, de mexerica, e aí vai uma variação linguística. Dindim, em alguns cantos é chamado de sacolé, né? Aí veio pra cá também, pegou essa onda de sacolé, e aí vai, né? Existem várias variações linguísticas, dependendo da localização geográfica de cada estado, né? Muda-se o nome de algumas coisas, por isso a gente tem que ficar sempre alerta pra gente não estar, às vezes, né? Como o pessoal diz, pagando mico, que é a mesma coisa de passar vergonha.